galera, vamos dar sequência à nossa conversa de Unimed. A gente já falou bastante do sistema Unimed Curitiba. Agora a gente vai falar dos produtos, certo? Vamos entrar aí no material de venda de fato. A gente vai falar primeiro dos planos regionais, depois a gente vai passar para os nacionais e por fim a gente fala ali dos acessórios, né, dos aditivos contratuais. Bom? Então, Lu, por favor, comece com os regionais. O que você tem de bom pra gente? Vamos lá. No plano regional a gente tem o Flex 1, o Flex 2 e o plano pleno. Salvo que a gente só vai ter o Flex 1 no pessoa física, tá? Que é o nosso plano regional com cobertura nacional para urgência e emergência, com coparticipação de 20% a 50%. O nosso teto limitador nos exames são R$ 90. Então, se o nosso beneficiário hoje for fazer um exame de alta complexidade, o limitador que a operadora repassa para o beneficiário é R$ 90. Também frisando um pouquinho aí da coparticipação, é a tabela da operadora, é a tabela da cooperativa. Então, é a negociação entre a cooperativa e os prestadores. Então, a gente tem muita pergunta do corretor. Mas o cliente tem medo de pagar lá 20% do valor particular do que o médico cobra. Não, é 20% da tabela da Unimed. Então, a gente deixa aí o cliente mais tranquilo do custo que vai ter, né, na coparticipação. A gente tem a opção do Flex 2, que ele é um produto que a gente só tem no plano empresarial, que ele tem coparticipação apenas em consultas, tá? E aí a gente só tem a opção dos 50% de coparticipação. Aí a gente tem também a opção do pleno, que ele é um plano só também pessoa jurídica, e um spoiler aí que a gente vai ter ele também na prateleira do plano pessoa física. Né? Daqui a pouco a gente grava aí um próximo vídeo falando sobre isso, né? Tomara, estamos na torcida. O plano pleno, a gente trabalha com atenção primária à saúde, né? Com as nossas unidades próprias, com coparticipação fora das unidades. Então, tudo que eu tiver de utilização dentro da unidade do plano pleno não vai ter coparticipação. Inclusive, a gente tem fisioterapia hoje dentro das unidades. Sensacional. Gente, o pleno é um plano muito importante. O Flex, eu gosto de falar que ele é um carro-chefe, assim, porque ele é o melhor dos dois mundos. Ele é mais barato, mas ele tem um atendimento de urgência e emergência nacional, que é geralmente o que a maioria dos clientes precisa. Ele fica extremamente competitivo. Ele é um plano muito, muito top. Agora o pleno, ele pega uma outra fatia, porque ele consegue concorrer em valores com as regionais de Curitiba. Ainda mais depois que ele lançar para a pessoa física, ele vai vender que nem água. Então, esse é o tipo de plano que ele é diferente dos demais. Quando isso acontece, ele tem essas peculiaridades, atenção primária à saúde, ele tem o médico de família, que a gente vai falar um pouquinho mais. Tem que saber muito bem como é que ele funciona para você fazer aquela venda redondinha. Porque você vai falar para o cliente lá, ele está comparando operadora X R$500, operadora Y R$600, e plano pleno, com desconto familiar ainda, se Deus quiser que vai ter a pessoa física, vamos torcer. Sim. R$300, ele vai pensar, meu Deus, o Unimed é o mais barato, eu quero esse plano. Daí você tem que explicar como funciona a APS, tem que explicar da rede, tem que passar por ele tudo bem certinho. Então, como funciona essa questão do médico de família dentro do pleno? Tá. Então, só voltando um pouquinho lá, o que é legal dos nossos 3 planos regionais é que todos eles dão cobertura nacional para urgência e emergência. Isso a gente deixa ainda mais o beneficiário tranquilizado de que ele está viajando, toda a rede nacional vai dar cobertura para ele, né? Isso é legal de falar porque também é um argumento muito bom de vendas quando o empresário está contratando e ele tem um risco lá, o funcionário dele viajar e não ter cobertura, e a gente deixa ele tranquilo nessa parte também. Falando sobre o plano pleno, a Unimed quer trazer lá o que os países de primeiro mundo hoje trabalham com a medicina preventiva, né, da atenção primária à saúde. A gente entende que o público de Curitiba hoje precisa desse cuidado especial. Então a Unimed trouxe esse produto, a gente acredita que a longo prazo ele seja o nosso produto chefe mesmo, porque os clientes vão querer ter um atendimento diferenciado. Todo mundo cuida de você, cuida da sua família e cuida da sua empresa na plenitude. Esse é o maior interesse hoje da operadora. Fazer com que o RH da empresa conheça a saúde exata dos seus colaboradores e fazer com que eles entrem em alguns programas para prevenção. Essa é a intenção com esse produto, para que haja a prevenção e a predição.
Sem dizer também, Caio, que a rede hoje do Plano Pleno já é espetacular. É um produto que acabou de lançar e a gente já tem uma rede muito legal. Sensacional. Eu gosto de alguns hospitais assim. O Pleno, se eu bem me recordo, tem 10 hospitais dentro de Curitiba, Sim. né? Hospitais-chave, gente, para vocês decorarem. A gente vai colocar aqui no vídeo mesmo a rede total e completa para vocês olharem, mas memorizem. Hospital Sujizal, Hospital Cruz Vermelha, hospitais de pediatria a gente tem 2, que são o Pequeno Príncipe e o Menino Deus, mas o que eu gosto de frisar é o Pequeno Príncipe, porque ele é muito forte em Curitiba. O quarto hospital, que é uma maternidade, é a Nossa Senhora de Fátima. Excelente, gente, excelente. Ele cobre muito bem tudo que o beneficiário precisa. E vocês viram que legal que a Lohane falou, que jeito de você apresentar o plano. Medicina de primeiro mundo, RH conhecer a saúde do beneficiário, estatística, isso é coisa que brilha os olhos, é você saber falar do plano. Coloquem isso na apresentação de vocês, pelo amor de Deus. Ipsis literis, ficou muito bom, tá bom? A gente falou legal da rede do Pleno, de como que ele funciona, mas a gente não falou o suficiente ainda do Flex. O Flex é um plano, ele tem que estar no teu bolo de cotações, porque ele é muito competitivo. A gente já falou do sistema de urgência e emergência nacional, mas dentro de Curitiba a rede é espetacular. Pô, fala pra gente do Flex. Então a gente sempre gosta de falar, Caio, para os corretores, que fica mais fácil até de guardar, memorizar, quais são os hospitais que a gente não atende, tá? Fica bem mais fácil de falar. Até quando a gente está em uma apresentação mesmo, né? Normalmente a empresa pergunta onde vocês atendem, a gente fala, então vou falar onde a gente não atende, fica mais fácil. Então hoje a Unimed Curitiba não atende no Santa Cruz, não atende no Santa Brígida, que é um hospital próprio também de outra operadora, e não atende no Onyx também, que é um hospital aqui dentro de Curitiba. Fora isso, a gente atende em todos os 54 hospitais, inclusive hoje o Hospital do Rocio, lá em Campo Largo, a única operadora de plano de saúde que dá cobertura é a Unimed Curitiba. Então eu acredito que fique mais fácil para vocês apresentarem para o cliente dessa forma, que são os únicos 3 hospitais que a gente não está dando cobertura hoje, tá? Imagina, gente, um plano regional, competitivo de mensalidade, a gente já traz o Marcelinho, Constantino, todos aqueles hospitais caros, o cliente adora falar que ele é atendido nos hospitais de elite, maravilhoso, maravilhoso. Então, lembrem-se de novo, Unimed é sinônimo de rede. Então, vendam isso muito bem para o beneficiário, especialmente quando a gente estiver comparando valores e tudo mais. O Gui está chegando agora no top dos tops da Unimed, que é o Plano Amigo. Vou falar pra gente o que ele tem de diferença, especialmente do Flex. Tá, então o que é legal do Plano Amigo? A gente tem coparticipação também nesse produto, de 25% a 50% em consultas e exames, com um teto limitador também, que é de R$120 nos exames. E a gente tem o que é legal, que é para empresários, normalmente a empresa contrata aí para gestores, o Plano Amigo, porque a gente tem um atendimento eletivo em nível nacional, né? Então, se a gente tiver aí algum gestor que está viajando e precisa de um atendimento, um acompanhamento de algum especialista que ele deseja, ele vai conseguir isso no Brasil inteiro. Então, a gente falando daqueles 113 mil médicos vão estar à disposição desses beneficiários dentro do Plano Amigo. Muito bom. Isso é legal, gente, porque se a gente está atendendo uma empresa e essa empresa tem lá 50 vidas, 30 delas em Curitiba, 20 fora. E é importante que seja assim porque a gente não pode ter mais da metade da empresa fora de Curitiba se não foge da regra de regionalização. Mas se a gente tenha 30 aqui e 20 lá, a gente pode fazer 30 no Flex e 20 no Amigo, por exemplo. E eles vão ter uma rede sensacional em qualquer estado do país. Eu até queria aproveitar esse gancho para perguntar. No plano pessoa física, a gente consegue mesclar produtos? Por exemplo, a gente ter uma mãe e um pai no Flex e uma criança no Amigo? Existe a possibilidade, só que aí a gente tem que fazer contratos distintos, tá? São 2 contratos daí separados com produtos diferentes. No plano empresarial, funciona da mesma forma. A gente faz uma única contratação para o CNPJ, porém são os contratos para cada produto, né? Eu posso mesclar todos os produtos nacionais e todos os produtos regionais. Então, a gente teria aí, vamos dar um exemplo, 5 contratos, né? Eu teria um Flex, um Pleno, um Uniplan e um Amigo e mais um Flex 2, por exemplo, dentro de uma contratação de um mesmo CNPJ, porém seriam assinaturas de contratos distintos, né? Então, naquele exemplo que eu tinha dado da pessoa física, a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso agora no final do vídeo.
Mas quando a gente faz contratos separados para o pai e para a mãe, que era aquele exemplo que eu tinha dado, o filho fica separado, o desconto progressivo familiar só vai entrar para os pais. Por isso que é importante vocês saberem, né, que se for mesclar produtos, os contratos separam. Mas a gente já vai falar melhor sobre isso. Um conceito legal que eu queria falar aqui é do intercâmbio, porque a gente está falando agora do atendimento nacional da Unimed, né? Seja no Flex, no atendimento de emergência ou pleno, né? Ou com o plano amigo. Então, como que funciona isso? Só para vocês entenderem legal. A Unimed, ela tem o sistema Unimed, né? E a Unimed Curitiba tem os planos daqui. Mas quando você é atendido lá em Porto Alegre, por exemplo, a gente vai ter uma Unimed lá do Rio Grande do Sul, né? Que vai ser responsável por esse teu atendimento. Você tem carteirinha Unimed Curitiba, você nem vai ficar sabendo, na verdade, qual que é a Unimed que está se envolvendo no teu processo de lá. Mas a Unimed lá vai fazer um repasse para a Unimed daqui. É isso, né, Lu? Exatamente isso. Então, até o cliente às vezes fica receoso, eu tenho um plano nacional, será que vou ter cobertura ou não? Sim, porque quem é o responsável financeiro pelo contrato é a Unimed Curitiba. E ela tem que fazer o repasse para a Unimed local. Então, eu estou tendo atendimento em qualquer outro estado, numa cidade de interior, por exemplo. Essa Unimed vai abrir uma solicitação de liberação para a Unimed Curitiba e o repasse vai ser pela Unimed Curitiba. Então, vai ter o atendimento. Muito bom. Muito bom. A gente já falou bem legal dos planos nacionais, mas tem um bem importante ainda para a gente embalar esse pacote de produtos, que é o Uniplan. O Uniplan era o queridinho da galera, todo mundo adorava vender o Uniplan, porque na verdade ele é um amigo, zero coparticipação. Mas agora a gente tem umas regras diferentes aí. Sim. Então o Uniplan, a gente tem ele hoje só na prateleira do pessoa jurídica, a gente não comercializa ele no pessoa física. Ele é um plano nacional sem coparticipação, né? Então, o cliente pode usar o plano sem limite de nada, em rede nacional, e ele vai ter o custo apenas da mensalidade. Só que essa regra se aplica hoje, né, atualmente, só para empresas a partir de 10 usuários, tá? Então, a gente só pode contratar dessa forma, ou se a gente tiver uma composição de 2 produtos que cheguem em 10 vidas. Então, eu tenho 7 pessoas no Uniplan e mais 3 em outro produto, a gente consegue fazer a contratação do Uniplan. Sensacional, sensacional. Ele é um produto fenomenal. Você pode usar ilimitado 110 mil médicos no país, gente. Isso é fora de série. Mas eu acho que a gente embala bem. Vocês viram que as diferenças dos produtos são muito pouquinhas. Tem mais um conceito dentro da Unimed, que daí já começa a entrar naqueles argumentos de venda também, porque são diferenciais exclusivos do Unimed Curitiba, que funcionam muito bem para várias situações diferentes e pouca gente lembra. E daí quando a gente fala pouca gente lembra, vocês precisam acender aquela luzinha para decorar, porque são aqueles argumentos de venda que fazem a sua apresentação brilhar. São os acessórios, certo? A Lu vai falar um pouquinho mais pra gente sobre eles. Então, vamos lá. Então, a gente tem 2 diferenças. No pessoa física, a gente tem incluso o SOS, o helicóptero, o auxílio funeral e o seguro de vida. O que é legal é que tudo isso compõe já dentro da mensalidade. Então, o beneficiário não paga nada mais. Isso já está incluso na mensalidade dele. Na contratação, ele já sabe que ele e os dependentes dele estão com todos esses acessórios inclusos. Já no pessoa jurídica, a gente tem de 3 a 100 vidas o SOS incluso, que é compulsório. A partir de 101 vidas tem que ser solicitado pelo corretor, e o helicóptero é um acessório à parte, que aí o corretor inclui ou não, pode ser por pessoa, não precisa ser compulsório, e tem um custo de R$ 2,50 por pessoa. Então tem essa diferença. O que é legal no pessoa física, que quando a gente envia a proposta, quando o beneficiário sabe de tudo que ele tem incluso, o valor fica muito baixo para o custo-benefício que ele está tendo. Sensacional, sensacional. Pensem só, gente, o SOS Unimed, ele é referência na cidade. O pessoal passa ali na Getúlio Vargas, vê aquelas ambulâncias da Unimed ali, nossa, e é incluso, é incluso. Vocês viram que a gente nem pode chamar de aditivo contratual, é acessório mesmo, porque ele entra no aditivo do contrato. Então, eu queria especificar um pouquinho mais, até para o pessoal ali que ainda está tendo o primeiro contato com esses acessórios, o SOS Unimed e o Aeromédico especialmente. O SOS Unimed, ele tem área de abrangência Curitiba e região metropolitana, é isso? Então, o SOS ele faz a remoção com a ambulância em Curitiba, São José e Araucária.
Porém, a gente faz o atendimento via telefone com um médico que faz o atendimento em rede nacional. Então, o território nacional faz esse atendimento. É como se fosse uma telemedicina através do SOS. Porque por lá o médico identifica a necessidade ou não de enviar uma ambulância e também a necessidade talvez da pessoa se deslocar para um hospital. Tudo isso o médico consegue fazer através do telefone também. Um exemplo muito bom para vocês usarem, a pandemia. Esse serviço brilhou na pandemia, eu vi muita gente usando na minha frente e ele realmente salvava vidas. Assim. Ele impedia, ele fazia com que a pessoa não precisasse sair de casa para ela ter todas as orientações de Covid que ela precisasse com muita qualidade. Então, lembrem-se que a gente fala de histórias para vocês contarem para o cliente. Essa é uma que tem que estar no script de vocês. Ele é muito bom mesmo. E agora, para a gente falar um pouquinho do aeromédico. Então, o aeromédico é a remoção com um avião ou helicóptero, dependendo da situação, num raio de 100 km. Então, tem que ter no mínimo 100 km para ser feita a remoção, tá? Da aeronave. Ela tem que também ter um lugar para pouso, tem algumas situações que é interessante o corretor entender no regulamento do contrato, né? As cláusulas contratuais, para que ele possa também oferecer com exatidão para o beneficiário. Perfeito. O regulamento, gente, especialmente do plano da Unimed, ele tem que ser lido. Você vai encontrar algumas informações lá, não só essas cláusulas que eu falei agora, mas o nome de todos os hospitais atendidos dentro do plano. Então, às vezes você está com dúvida da rede da Unimed lá em São Paulo, você está vendendo um amigo, por exemplo, e você quer saber quais hospitais entram, quais não entram, lá tem, sabe? Tem vários detalhes que a gente já vai encontrar no nosso material de suporte, mas sempre deem uma olhada nos contratos, né? A gente sempre gosta de pedir para o pessoal dar essa estudada, e no caso da Unimed, gente, é essencial, até para vocês entenderem outros argumentos de venda e vocês terem segurança na hora de passar para o cliente, tá bom? Então, Caio, só lembrando que a gente tem mais uma coisa muito legal para falar também, que é um benefício que a Unimed disponibiliza para os nossos beneficiários, que é o Programa de Extensão Assistencial. O que significa isso? É o PEA, que a gente fala, que no falecimento do titular, os dependentes ficam no plano sem pagar a mensalidade por até 2 anos, né? São os dependentes legais, os agregados não têm esse direito, mas os dependentes legais, como cônjuge, filhos e enteados, têm esse direito de estar no PEA, né? Então é legal a gente falar isso, porque ele se aplica tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? E a empresa também fica calçada, se o funcionário dela acontece alguma fatalidade, né? A operadora por trás aí vai conseguir suprir as necessidades da família desse titular, né? Então, lembrando só mais uma coisa que é muito legal como um gancho de vendas também, e as empresas adoram saber, que é o PSE da Unimed, que são os programas de saúde e bem-estar que a Unimed tem disponível, tanto para o beneficiário se cadastrar, como a empresa também ali ajudar ele a se cadastrar, como a gente tem gestação saudável, você sem cigarro, vida saudável, que são para pessoas acima de 59 anos. Esses programas, o beneficiário se inscreve, faz um acompanhamento com os especialistas, que a gente fala que é uma equipe multidisciplinar, que faz aquele acompanhamento para ajudar aquele beneficiário a chegar no que ele necessita ou que ele precisa, né? E um dos mais conhecidos é o Gestação Saudável Mamãe e Bebê, que a enfermeira faz o acompanhamento no nascimento, vai no hospital, vê se está tudo bem, e a gente tem visto que os beneficiários gostam muito desses programas, então é muito legal o corretor usar isso também de argumento na hora que ele está trazendo aí uma proposta da Unimed. Sensacional, muito bom, muito bom. Gente, a Unimed é muito completo, é um plano assim que quando a gente vai apresentar, se você passar para o cliente que se ele consegue encaixar no orçamento dele o plano, praticamente resolve todos os problemas dele, fica muito fácil de vender, muito fácil. Eu espero que tenha sido essa a impressão que a gente tenha conseguido passar para vocês com esse treinamento. A gente revisou tudo, desde o pleno até o amigo. Lembramos das regras de comercialização, vocês viram que elas são bem tranquilas. É um plano muito flexível, ele tem aquele diferencial das carências que é maravilhoso. Então, gravem, estudem, anotem, revejam. E preparem-se para se concentrar muito no Unimed Curitiba, porque é um plano que vende demais. Obrigado, Lohane, por estar aqui. Obrigada. Sabe que a nossa equipe está sempre à disposição de vocês, né? Não, gente, é verdade. O suporte deles é espetacular. Obrigado por todo o tempo que você disponibilizou pra gente, bastante informação. É isso, galera. A gente segue aí trazendo para vocês os dados das operadoras, os produtos, tudo que vocês precisam de argumento de venda.
A gente se vê em um próximo vídeo aí em breve. Obrigado pela atenção e até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.